O sujeito é um dos termos essenciais da oração. Ele representa o ser ou o fato sobre o qual se fala alguma coisa e é responsável por fazer com que o verbo seja conjugado. E tem mais uma coisa, ele pode se apresentar de várias formas em uma oração. No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas delas, que é quando o sujeito pode ser classificado como sujeito simples ou sujeito composto. Se você acha que o assunto desse vídeo é importante para você, clica aí no gostei aqui abaixo do vídeo, deixa o seu comentário também. Dessa forma o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e que ele pode ser importante para outras pessoas também. Aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para que você receba a notificação toda vez que sair um vídeo novo. Existem alguns passos para você identificar o sujeito numa oração. Se você ainda não sabe como fazer isso, eu te aconselho a assistir esse vídeo que está aparecendo aqui em cima. O que vai fazer com que o sujeito seja classificado como sujeito simples ou sujeito composto é o número de núcleos que ele apresenta. Se estiver explícito que ele possui apenas um núcleo, ele é um sujeito simples. É o que acontece nestes casos. Alguém escondeu a minha bolsa. Quem foi que escondeu a minha bolsa? É só você perguntar, né? Para saber quem é o sujeito. Alguém escondeu a minha bolsa. Quem é o núcleo desse sujeito? É a própria palavra alguém. Quem foram os beneficiados pelo projeto esportivo? Sobre quem essa pergunta quer saber? Os beneficiados, que é o nosso sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra beneficiados. As despesas das casas de praia e de campo ficaram por minha conta. Aqui você pode perguntar, quem foi que ficaram por minha conta, de acordo com essa oração? As despesas das casas de praia e de campo. Foi quem ficaram por minha conta. Qual é o núcleo desse sujeito? Despesas, que é exatamente isso. O que ficou por minha conta foram as despesas que ficaram por minha conta. Portanto, a palavra despesas é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é aquela palavra principal dentro do sujeito. Em cada uma dessas orações está explícito que o sujeito tem uma palavra mais importante. Uma palavra que está diretamente relacionada com o verbo da oração. Ó. Alguém escondeu. Os beneficiados foram, né? Tá perguntando aqui quem foram os beneficiados e despesas ficaram. Essa palavra mais importante, que tem uma relação direta com o verbo, é o núcleo do sujeito. E se esse núcleo é único, é uma palavra, o sujeito é simples. Agora, quando o sujeito possui mais de um núcleo explícito, ele é chamado de sujeito composto. Para facilitar a identificação desses núcleos, você pode fazer como eu acabei de fazer, que é o quê? Procurar pelas palavras que têm alguma relação direta com o verbo da oração. Vamos ver mais uma vez como é que se faz isso. Tanto a felicidade como a tristeza são estados de espírito. Nós vamos primeiramente identificar o verbo, que nesse caso é o verbo ser, são, e vamos procurar na oração saber quais são as palavras que estão ligadas a esse verbo. Felicidade. Aqui você pergunta, ó, quem são estados de espírito nesta oração? Felicidade e tristeza. Não é isso? Quem são os estados de espírito? A felicidade e a tristeza. Como essas palavras elas têm uma relação direta com esse verbo e você observa que ele foi para o plural, por quê? Porque em vez de uma palavra nós temos duas, esse sujeito é um sujeito composto. O sujeito na sua totalidade é isso aqui, ó. Tanto a felicidade como a tristeza, o restante é o predicado da oração. Sujeito composto, porque nós temos dois núcleos. Indignados ficaram os moradores da Zona Oeste e os da Zona Sul, com o descaso. Fazendo da mesma forma, nós identificamos o verbo ficar. Quem ficaram indignados? Quem foi que ficou indignado nessa oração? Sujeito, os moradores da Zona Oeste e os da Zona Sul. E os da Zona Sul, certo? Agora, quem são as palavras que estão diretamente relacionadas com o verbo ficaram?
Quem foi que ficou? Os moradores. Quem mais na oração? Teve mais alguém? Sim. Os. Porque aqui está subentendido que tem a palavra moradores. Os moradores da zona oeste e os moradores da zona sul. São dois núcleos. Então o sujeito é um sujeito composto. Meu celular, minha carteira e meu relógio foram roubados. O verbo ser, mais uma vez, no pretérito perfeito, foram roubados. E aí a gente identifica quais são as palavras que estão diretamente ligadas a esse verbo na oração. O sujeito é meu celular, minha carteira e meu relógio, porque são eles que foram roubados. Eles quem? O celular, a carteira e o relógio. Se o sujeito tiver 2 ou mais núcleos, não importa a quantidade, 3, 4, 5, o sujeito vai ser um sujeito composto. Perceba que nessas orações, os verbos foram conjugados no plural. Veja, são, ficaram e foram. 3 verbos no plural, para que eles pudessem concordar com cada uma dessas palavras que são os núcleos do sujeito em cada oração. Mas você precisa ter cuidado, nem sempre isso vai acontecer, como é o caso dessa oração. Foi escondida minha bolsa e minha chave. Nessa oração aqui, aconteceu algo diferente, né? Nós temos aqui o verbo foi, o verbo ser novamente. Foi escondida minha bolsa e minha chave. Quem é o sujeito? Quem foi escondida? Minha bolsa e minha chave. Quem são os núcleos desse sujeito? Bolsa e chave. Mas veja que o verbo ao qual elas estão ligadas não foi conjugado no plural. Isso porque, quando o verbo vem antes do sujeito, ele tem a possibilidade de concordar com aquele termo que está mais próximo dele, que no caso é bolsa. Como bolsa está no singular, o verbo foi pode concordar com ela, vai ficar no singular também. Você precisa ficar atento a uma outra situação, que é quando no sujeito há 2 termos ligados pela conjunção e. Se as 2 palavras ligadas por essa conjunção forem equivalentes a uma única ideia, formando uma expressão, esse sujeito é simples. Do contrário, se cada uma dessas palavras representar uma ideia independente, o sujeito será composto. Isso acontece, por exemplo, na seguinte oração: ordem e progresso faz parte da nossa bandeira. No caso, nós temos aqui essas 2 palavras entre aspas. Ordem e progresso faz parte da nossa bandeira. Por que esse sujeito é simples? Se nós temos 2 palavras diretamente ligadas ao verbo, ligadas pela conjunção e. Porque, veja bem, ordem e progresso são 2 palavras que juntas formam uma única ideia. É como se fosse um valor. Essa oração quer dizer que ordem e progresso é como se fosse uma parte da bandeira nacional. Você encontra lá, ordem e progresso. Um outro exemplo seria Plástica e Beleza vem se consolidando no mercado como uma das revistas mais lidas. No caso aqui, nós temos as palavras Plástica e Beleza como nome da revista. Eu não estou falando dessas 2 ideias separadamente, Plástica e Beleza, mas de uma revista. Esse é o título da revista. Nesses 2 casos, nós temos sujeito simples na oração. Agora, se eu disser o céu e o mar sempre me encantam. Perceba que o verbo já passou para o plural, porque agora eu estou falando de 2 coisas, o céu e o mar. Eles juntos não estão formando uma única ideia, não é uma expressão. São 2 coisas independentes. Portanto, aqui nós temos um sujeito composto. Espero que você tenha compreendido a diferença entre sujeito simples e sujeito composto. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.